Glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. Nessa manhã, a gente vai meditar num trecho da palavra do Senhor que está na carta do apóstolo Paulo, na sua fase final de ministério. Talvez a última carta que ele tenha escrito. A gente já tem meditado nela. Aí perguntei pro Lucas, pro Calanguinho, você sabia qual que era o texto que a gente ia meditar nessa manhã, porque os louvores falam do Espírito? Não sabia, porque eu não tinha falado para ele. Mas o Espírito que se move no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, sabia do que ele falaria conosco nesta manhã. Então a gente vai abrir em Romanos 8, 12 até o 17. Eu vou ler na versão NVI, e que nós possamos realmente nos centralizar naquilo que é importante, naquilo que nós precisamos, naquilo que para o qual o Espírito Santo nessa manhã se moverá nos nossos corações, porque a Igreja de Cristo não são as paredes, não são os utensílios, mas a Igreja de Cristo é quando o corpo dele está reunido e nós somos este corpo reunido nesta manhã. Romanos 8:12 diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos. E então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Até aqui. O texto por si é maravilhoso. Paulo escreve a carta aos Romanos na fase em que agora ele tem 20 anos de evangelho, 20 anos de experiência com pessoas, 20 anos de experiência com uma transformação de pessoas e da sua própria transformação. E agora o Paulo, apóstolo, experiente, senta-se para relatar e para fazer uma conclusão do que é o Evangelho e do que é a atuação de Deus através de um coração aberto na vida daquele que se abre para Ele e que vai ser transformado. Então agora ele está nesse trecho dizendo assim, olha, vocês que receberam esse Espírito, vocês que creram no Senhor, vocês não precisam ter mais vínculo nenhum, vocês não devem mais nada, 1 centavo, a velha forma de viver. E essa velha forma de viver, ela traz consigo um pensamento e uma leitura de mundo de homens que vivem segundo a carne. Então Paulo agora está fazendo a sua carta aos romanos, que na verdade é para todos aqueles que creem, dizendo assim, vocês não têm que ficar ligados a uma vida em que a leitura que você faz das coisas leva em conta que tudo o que você tem que fazer, você faz por si só. Quando nós cremos em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo, nós começamos a fazer uma leitura e temos uma visão de mundo, a nossa cosmovisão, que é um nome difícil para isso, começa e tem que ser totalmente reformulada. Nós começamos a enxergar e encarar as dificuldades da vida e as belezas da vida com lentes do Evangelho. Agora, não mais com a forma antiga que nós tínhamos de ver as coisas. E essa forma antiga, ela é terrível, porque ela está baseada naquilo que a nossa carne e naquilo que os nossos instintos querem. E então fazemos essa leitura de dificuldades e prazer a partir do que nós sentimos efervescendo
de acordo com os nossos sentimentos, emoções que são caídos, que são da carne. E o pior de tudo, nessa velha forma de viver, em que nós não devemos nada a ela e não temos que estar presos a elas, nós nos encontramos sozinhos. Nós trabalhamos com as nossas próprias forças. Naquele velho sistema nós dependemos do nosso braço. Naquele velho sistema nós dependemos daquilo que por mérito e por capacidade própria alcançamos. E Paulo vira agora e fala: pare de pensar desse jeito, vocês não têm que pensar mais assim. Vocês têm algo maior e mais poderoso agora. Não há nada naquele tipo de vida para nós, nada mesmo. Não há nada nesse tipo de vida que o mundo apresenta para nós, nada mesmo. De lá não vem esperança, de lá não vem salvação. O melhor a fazer é dar um definitivo enterro para aquele modo de viver e se esforçar e garantir e investir numa nova forma de viver. O Espírito de Deus está nos chamando para fazer coisas novas, a partir de uma capacidade que vem de um novo formato de vida. Porque ser cristão não é simplesmente um título que nos damos a nós ou que nos convencemos de que somos. Ser cristão é mudar a forma de vida, é mudar o jeito de viver, é mudar o jeito de pensar, é mudar o jeito de encarar dificuldades, é mudar o jeito de ter o prazer na vida. E isso é maravilhoso. Esse é o rio que brota do trono de Deus e vem com o Espírito Santo e sopra sobre nós. Mas nós ainda parece que devemos alguma coisa para aquela velha forma de viver. Parece que nós nos agarramos, porque no meu passado, porque na minha criação, porque eu isso, porque eu aquilo, e devemos, parece que nós temos uma dívida para com a velha forma, para com os velhos pecados, para com as velhas formas de pensar sobre si. A velha forma de pensar e ter dó de si mesmo. A velha forma de pensar e encontrar um ser coitadinho que é desamparado. Mas hoje o Senhor vem dizendo: tu de coitado não tem nada. Muda essa forma de viver, porque você é mais do que essa miséria que a velha vida te dava. Nós fomos resgatados pelo Senhor. O versículo 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. A vida da ressurreição em Cristo, a vida da fé em Cristo que nós recebemos, ela não é vazia. Ela vem cheia, ela vem completa. Todo pecador, toda a velha forma de viver, todo o ser pecador, ele é um ser que está apavorado. Todo aquele que vive na velha forma que Paulo está falando aqui, vive desesperado, desesperado da parte do não ter esperança. Porque quando a gente está por si, só na situação, nossa força é pequena, porque somos limitados. Por mais dinheiro que a pessoa tenha, um bug no sistema econômico acaba com aquele dinheiro. Uma revolução governamental, seja ela mundial ou nacional, faz aquele que tem posse de terras não ter mais. Você já parou para pensar nisso? Vivemos tempos de instabilidade econômica, financeira e política tão grande, que se nós nos pegarmos na velha forma de pensar, enxergar e observar o mundo, talvez você hoje esteja desesperado, porque talvez você não tenha acompanhado, mas estamos vivendo tempos complicados, complicadíssimos em questão governamental. Se eu pegar as minhas possibilidades, o que vai ser, como que vai ser, como que vai ser a privatização dos Correios, né, assim? Como que é esse negócio? Gente, se a gente pega nisso, começa a dar medo. E se estourar uma guerra civil no Brasil, você já deve ter ouvido várias especulações ou talvez várias leituras políticas, históricas e econômicas, e você se pega sozinho cheio de medo.
Mas hoje, que o Senhor levante um povo cheio do Espírito Santo, que vem coberto por uma água viva que brota do trono de Deus, e que te faz lembrar que você não tem que pensar nas suas próprias forças. Esse medo tem que estar esse medo está para os que não creem. Aqueles que creem têm que ter uma outra postura, mesmo nas instabilidades. O que crê no Senhor tem que ter o mesmo ânimo e o mesmo discernimento de Abacuque. Ainda que falte estabilidade econômica, financeira, social, todavia me alegrarei no meu Senhor. É porque não estou sozinho mais. Tem tudo para se alarmar quem está andando sozinho. A situação mundial hoje tem tudo, é um prato cheio para quem não tem Cristo de estar se alarmando, se desesperando. Primeiro porque também começa a ter uma consciência de que é pecador e de alguma forma Deus está zangado com ele. Deus está zangado com aqueles que não creem. E eles parecem que a sua consciência toma o controle, começa a incomodar, falta algo, o coração está vazio. Ele tem tudo para temer, porque está vivendo na velha forma do homem caído. E aí vem Paulo e fala, vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Preste atenção, é simples interpretação de texto do que Paulo escreveu. Vocês não receberam um espírito que os deixe apavorados, com mãos presas e atadas, porque escravidão quer dizer não tenho vontade própria, sou incapacitado, não tenho voz, que os escravize para novamente temer. Quem foi trazido para nova forma de viver, sai da condição de quem temia para uma condição de quem não teme mais. O foco está em, quando eu não tenho Cristo, quando eu não tenho o Espírito Santo no controle da minha vida, eu estou sozinho. São tempos que nos esperam em que nós não podemos estar sozinhos. Os tempos por vir são tempos que serão passados, são tempos que serão vencidos por aqueles que não estiverem sozinhos, que estiverem com o Espírito Santo do Senhor no seu coração para vencer. Mas para o cristão, diferente de ter esse espírito que o aterroriza e que o maltrata, e que o coloca, e que tem um algoz que toda hora está lá chicoteando e dizendo, olha, você está perdido nessa situação. Diferente é para aqueles que creem, diferente é para o cristão. Paulo agora está provavelmente numa direção tão poderosa do Espírito Santo que essa carta é tão atual para nós hoje. E para qualquer e toda situação de desencontro que você possa estar passando na tua vida hoje. Situações em que você tem filhos com problemas, situações de relacionamento, de trabalho, de emoções, da fase da tua vida, que mudaram. Hoje nós temos que ver que nós, a partir do relato que Paulo está dizendo, ele diz na parte B, ou depois da vírgula no versículo 15, ele diz o seguinte, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não temos hoje um Espírito que nos escraviza para a gente ter medo. Mas nós recebemos um Espírito que nos adota como filhos. E através dessa adoção percebida, nós agora podemos clamar Abba Pai. E essa expressão Abba Pai, ela era utilizada por crianças pequenas quando se referiam aos seus pais. Era como dizer papaizinho, papai. O que nós precisamos entender aqui? A nova vida em Cristo Jesus, ela é cheia de expectativa, porque as inconstâncias, o sol nasce para todos e os problemas
da comunidade ou os problemas sociais estão para todos. As doenças vêm para todos. Porém, aqueles que são filhos, aqueles que são adotados por intermédio do Espírito Santo, que são os que clamam Abba Pai, mesmo vivendo uma vida cheia de expectativa de aventura, porque a vida é uma aventura, a vida é uma grande aventura. A vida é como uma viagem de moto, Roberto, que é cheia de aventura. Pode acontecer de tudo. Você sabe, você já viajou de moto, você sabe como que é uma aventura. Você sai, programa e vai. Faz o check-in, o check-out das coisas, o que eu vou levar, faz a revisão na moto, mas quando você está chegando perto de Machu Picchu ou qualquer outra coisa assim, você começa a ver que algumas coisas não estão no roteiro. É uma aventura. E aí começa a grande vida, e geralmente é aquilo que fica marcado, é o que você nunca mais esquece. A vida para aqueles que creem no Senhor Jesus, ela continua sendo uma vida de aventuras, de expectativas. E a pergunta para os que creem no Senhor, ela tem que ser agora como um filhinho que vira para o pai e fala: papai, e agora? O que nós vamos fazer? Percebe a diferença de andar com Deus e andar sozinho? Porque quando nós andamos sozinhos na velha forma de pensar, quando a aventura e as coisas que não estão programadas nos confrontam, a pergunta que nós fazemos é: e agora, o que eu vou fazer? Queridos, isso tem sido doentio para esses dias. O que eu faço? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Nós temos que mudar a forma de enxergar a nós mesmos e o nosso relacionamento com Deus. Pode estar tudo degringolando, indo para o beleléu. A pergunta não é o que eu vou fazer. Aqueles que creem têm que começar a perguntar: Senhor, papai, meu pai, o que nós vamos fazer nessa situação? E na maior intimidade ainda, tem que fazer igual o meu irmão e amigo Luizinho, que mora na Polônia agora. Como se ele se extraísse da própria situação de aventura e expectativa. E virasse agora um espectador de si mesmo, dizendo: pai, agora eu quero ver o que o senhor vai fazer para resolver esse problema meu. Isso tem toda a diferença no impacto da nossa vida. Confiar ao ponto de perceber que não sou eu que resolvo, mas é o Senhor que tem toda a capacidade que resolve. Isso faz toda a diferença. Talvez hoje você tenha entrado aqui já pensando: como que eu vou fazer? Irmão, vira essa página, pelo amor de Deus. Deixa esse rio passar hoje dando vida nesse teu deserto, ao ponto de você falar: pois bem, Senhor, agora eu preciso realmente virar, e não devo mais nada desse velho ato, o ator da vida não sou mais eu. O protagonista da minha vida agora é Deus, é Ele que faz a coisa acontecer. Mude a tua pergunta: qual é o teu problema para essa semana? Senhor, o que tu vais fazer a respeito disso na minha vida? Aí ele vai dizer algo no versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí você lê esse trecho e fala: nossa, é espírito de lá, espírito para cá, que é o espírito que fala com o espírito. Que negócio é esse? Nós temos a nossa parte espiritual. Aquilo que nos dá ânimo. Aquilo que é a parte que não é física em nós. E aí o Espírito de Deus com E maiúsculo, se você ler na tua Bíblia, tem Espírito com E maiúsculo e Espírito com E minúsculo. Por quê? Porque o Espírito com E maiúsculo se refere ao Espírito, é uma pessoa da Trindade. Espírito, se você está estudando no estudo bíblico aí, essa semana a gente falou disso. Aliás, quero já te avisar que nesta semana, excepcionalmente, não teremos aula, porque o professor está no Uruguai. Davi Belo teve que ir para o Uruguai, então ele não está essa semana, a gente vai dar uma folguinha. Mas na semana passada aprendemos que o Espírito de Deus, esse com E maiúsculo do teu versículo na Bíblia, ele testemunha, ele conversa, ele convence o nosso espírito com E minúsculo, que não é uma pessoa, mas é a nossa parte espiritual, de que somos filhos de Deus.
E tá bom, pastor, mas e o que isso tem a ver com o pensamento de Paulo? Tudo a ver. Porque uma das maiores necessidades hoje é encontrar a própria identidade. Porque a forma carnal de se viver encontra sua identidade na grife da roupa que se usa. Ou na tão famosa e contemporânea harmonização facial. Ao ponto de alguém aí, que está na mídia, dizer assim, olha, eu fiz uma... ali já não é nem harmonização, ali foi uma revolução no rosto, que eu não estou nem me conhecendo, agora eu preciso passar no psicólogo porque eu não estou me identificando, olho no espelho, não sou mais eu. Porque está à busca de uma identidade, que muitas vezes tem como um padrão de beleza que não se alcança, porque ele muda a todo momento. Um dos grandes dilemas da atualidade é a perda de identidade. Porque se eu tenho uma forma de viver como criatura caída de outrora e quero ser aquele que resolve os problemas, eu começo a colocar uma carga tão grande em quem resolve os problemas, que sou eu mesmo, que eu perco a identidade. Eu quero agora ser alguém importante, eu quero ser alguém que tem muitos likes lá na rede social, eu tenho que ser alguém que eu sou influenciador, e a minha imagem é que traz o meu dinheiro, então que eu tenho que trabalhar na minha imagem. Perceba, se você querendo ser Messias de si mesmo. Aí quando nós abrimos o coração, o Espírito de Deus, que é uma pessoa que nos convence dos nossos maus caminhos e dos nossos pecados, vem trocar uma ideia com a minha parte espiritual, dizendo assim, meu filho, você tem identidade. Hoje você não precisa mais encarar o mundo como você encarava antigamente, porque você é filho daquele que pode todas as coisas, você é filho de Deus. Para de querer ser o seu próprio Messias. Para de querer ser o seu próprio Salvador. Porque tem alguém que é o teu Salvador. E aí, a gente vai confirmando a nossa identidade. Quem eu sou. Sabemos quem Ele é. E a partir desse convencimento de um coração aberto, de uma nova forma de viver, Paulo diz assim, vocês descobrem também quem vocês são. Nós somos filhos de um Pai poderoso. Não tem como não reverberar ou não deixar de pensar na tentação de Cristo. Naquele trecho em que ele está no deserto há 40 dias. E aí vem o inimigo, vem o diabo, o gramunhão, o coisa ruim. Chega no deserto para tentá-lo. E se você lembrar do texto, o texto diz que o diabo chega para ele e fala assim, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus estava com fome pra caramba, 40 dias sem comer, e se alimente. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui de cima. Ele foi levado até um lugar muito alto, porque os anjos vão te socorrer, vão te amparar, você não vai cair. Se tu és filho de Deus, ao ponto de nós percebermos que a primeira tentação de Cristo não estava relacionada à sua fome, não estava relacionada às coisas belas e os grandes reinos que foram oferecidos a ele. O primeiro ponto de tentação foi na sua identidade. Se tu és filho de Deus. Porque, na verdade, é como se o diabo chegasse e falasse assim, não é possível que o Filho de Deus esteja tendo que fazer jejum e passar essa fome aqui. Não é possível que o Filho de Deus... A mesma coisa que acontece conosco. Senhor, eu aceitei a Cristo no meu coração. Não é possível que um Filho de Deus tenha que passar por isso que eu estou passando. Não é possível que um Filho de Deus tenha esse problema enorme dentro da família. Não é Isso é um ataque direto à tua identidade, ao ponto de você perceber e começar a olhar e falar, acho que eu não sou filho de Deus. Tire isso do seu coração nessa manhã. Você é filho de Deus. E se está passando essas situações, chame o teu pai para te ajudar. Ao invés de perguntar se você é filho dele mesmo. Chega para o problema e fala, você sabe de quem eu sou filho?
Chega para o tormentador da tua alma, que pode ser a sua própria emoção e o seu coração azedo, peludo, e diga para ele: você sabe de quem eu sou filho? Porque a palavra me garante, o Espírito Santo me convence de que eu sou filho de Deus e Ele é poderoso. E eu vou perguntar para ele: papai, o que é que tu vai fazer nessa situação? Porque eu sou teu filho. O 16 diz que nós somos filhos e que Ele é pai. E o 17 diz, acabei dando spoiler do próprio 17 aqui já na minha conclusão, mas vamos lá. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, e se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Quando nós temos essa consciência, convencidos pela palavra e pelo Espírito Santo de que somos filhos, automaticamente temos que nos lembrar que somos herdeiros, porque filho é herdeiro garantido do seu pai. E isso nos garante, nos dá um vislumbre de que temos algo para receber. Temos uma herança que é inacreditável, que não é só material nesse caso, ela também é eterna. Passar pelo o que Cristo passou, na verdade, Cristo se esvazia de si mesmo, tornando-se homem, e é tentado e vive agora limitado por um corpo que tem necessidades fisiológicas e físicas, e nós temos também. Aí nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia diz lá: olha, aqueles que vivem 70, 80 anos, se são mais robustos, vão um pouco mais. Dias que não se há contentamento. Que negócio é esse aí? Isso é o que nós estamos vivendo. São as pernas que não funcionam mais tão bem, são o sangue que já dá uma vacilada quando a gente faz o exame lá. Hein, pastora Marli, aí tem a glicose lá, a glicemia que a gente tenta segurar, a diabetes. Hein? Isso tudo são sofrimentos de uma carne. Quando Jó pergunta para Deus, naquele papo dele com Deus: por acaso tu tens olhos para ver o que tu tens carne? Jó estava questionando Deus: você sofre igual eu sofro? Tu é espírito. Você não sabe o que é ter essa sarna, essa lepra e coçar isso aqui com telha. E Deus responde a Jó quando manda Cristo Jesus. E aí a palavra diz que ele tinha olhos como os meus, ele tinha pele como você tem, ele tinha braços. E ele também estava suscetível e sujeito a tudo que a gente passa. E agora nós temos que perceber que esse Cristo, que tem uma carne como nossa, é levado à cruz e suportou tudo naquela cruz, foi machucado, sangrou. Teve dores terríveis. Eu tenho acompanhado algumas pequenas crises de dor de cabeça da Débora, de vez em quando, dá umas enxaquecas lá. Ele sabe o que é sentir dor também, e sentiu por nós. Por suas pisaduras, nós fomos sarados. Se enfrentamos os momentos difíceis como Cristo, ele foi traído. Você já foi traído? Ontem eu estava conversando com um amigo, numa mesa muito bonita, cheia de coisa gostosa, e ele disse para mim: uma das coisas mais terríveis é a traição, é ser traído, ser traída. Cristo foi traído pelo seu amigo. Cristo foi e sofreu solidão. Você tem sofrido solidão? Essas são as coisas que estão dizendo nesse versículo, mas isso não faz com que você deixe de ser filho, porque se o próprio Filho de Deus encarnado passou, e nós agora também somos co-herdeiros com Ele, se Ele sofreu, Ele também venceu. Qual era o versículo? No mundo tereis aflição, mas tende muito bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí alguns chegam lá e complementam: mas isso não está na Bíblia, isso pode ser concluído. Né? O irmão faz o versículo, né? Eu venci o mundo e vós vencereis. Isso não está escrito. Porém,
Isso fica subentendido também nesse texto, de que aqueles que passam no sofrimento, em Cristo diz, eu sofri e venci, e vocês também podem ser vencedores. Nós também passaremos os momentos de glória inesquecíveis. A glória preparada para Cristo Jesus também vai ser usufruída por nós. Então, eu quero simplesmente terminar essa nossa esse pequeno contato com esse texto, dizendo para, primeiro, não se desespere. Você não está sozinho. Pode parecer, mas você não está. Segundo, não perca de vista a tua identidade. Você é filho de Deus. Chama o teu papai. Chama o teu pai. Seus filhos não te chamam? Eles podem ser meio, esperar, mas a hora que o negócio aperta, pai, tu precisa. Não é assim? Não é, Roberto? Não é assim? Cada um diferente do seu jeito de pedir, mas todos chegam ao pai. Chega ao seu pai nessa manhã. O que você está esperando? Mostra para ele onde está a tua dor. Corinho antigo, hein? Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Isso aí é só para quem viveu lá. Nelsinho sabe de cor isso. Qualquer dia a gente ensaia e canta junto aqui na igreja. Eu e você, Nelsinho. Não vai ficar ninguém, mas a gente canta. Queridos, nessa manhã se lembre que você é filho. Nessa manhã se lembre que há esperança. Nessa manhã, prepare o teu coração, porque se os dias forem bons, você vai fazer essa leitura como filho de Deus. Mas se eles forem ruins, você também vai fazer essa leitura como filho de Deus. O que importa é que o Espírito Santo hoje te convença de que você é filho de Deus. Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Quero orar com você. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor, obrigado, Senhor amado, porque nós entendemos que não vivemos sozinhos, que não estamos sozinhos, que a gente não tem que mais pensar como pensava antes. Que hoje nós somos, Senhor amado, convencidos pelo teu Espírito de que temos uma identidade em ti, nós somos filhos e tu és o Pai. E que nós também, Senhor, porque entendemos isso, temos a expectativa de dias poderosos de glória, que já começam aqui nessa vida. Nos ajuda, cada um tem a sua fase, cada um tem o seu problema. E cada um tem que perceber que não está sozinho nessa situação. Assim nós te pedimos. E assim somos gratos em nome de Jesus. Amém.